Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Todo mundo quer superar o próprio medo. Você disse que se não fosse seu medo, você seria capaz de tudo. Se não fosse tão medroso, talvez eu conseguisse. Mas a verdade é que você não supera ele, você devora. Olá, prazer. Aqui quem fala é o rei de vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que todos enfrentam, o medo. Todos já passaram por dificuldades com isso, pelo menos uma vez. E eu sei bem como isso é. Eu quero mostrar pra vocês um personagem que lutou contra uma das maiores forças, o medo, e conseguiu devorar ele. Zenitsu é o exemplo disso. Ele não superou o próprio medo do dia pra noite. Ele nem deixou de ser medroso. Ele aprendeu a ser corajoso, devorando o próprio medo. E é disso que vamos falar hoje. Vocês vão devorar a própria imaginação, e isso tudo em 3 passos. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te surpreender. Zenitsu é conhecido por ser um covarde que só sabe correr do perigo, mas quando a situação complica, ele fecha os olhos e enfrenta seus medos. Como ele consegue fazer isso sendo tão medroso? Essa pergunta ainda vamos desenvolver, mas isso nem sempre foi assim. No passado, Zenitsu não possuía nada além de dívidas e desilusões amorosas, mas mesmo assim foi acolhido por um velho que cuidou dele e treinou para que virasse um caçador de Onis. Ele era covarde e medroso, só arrumava confusão e não era alguém confiável, e só pensava em fugir, mas o velho deu uma chance para ele. Por qual razão ele foi escolhido entre tantos outros rapazes mais corajosos? Sabemos que Zenitsu não era a única opção. Existiam muitas outras pessoas melhores para se tornarem caçadores do que ele. Isso tudo porque ele viu algo em Zenitsu que os outros não viram. Todos fecharam seus olhos para isso, mas esse velho abriu bem os olhos e viu o potencial, algo que ninguém viu, um potencial que todos já haviam desistido de ver, até o próprio Zenitsu. Por que vocês acham que ele se sentia assim? Ele se via como uma pessoa insegura e sem confiança e baixa autoestima. Desde muito novos somos ensinados que ter medo ou fugir é algo de uma pessoa covarde. Alguém que não consegue enfrentar seus monstros é fraco, mas a verdade está bem além disso. E vocês querem saber o porquê? É algo simples e que até mesmo já te falaram. Você não é seus medos. Quantas vezes você já não sentiu o peso do medo nos seus ombros? Será que devo fazer isso? Talvez eu não consiga. Eu acho que não sou bom bastante. Se eu falhar, esse vai ser o meu fim. Acreditamos que se errarmos, nós vamos ser excluídos. Isso é pior do que a morte. O medo vem da reclusão, da sentença de falhar, e correr o perigo é maior. Nosso cérebro evoluiu para interpretar que ficar sozinho é igual morrer. Por isso sentimos tanto medo de errar publicamente. Se falharmos, corremos risco de sermos exilados. Por isso você prefere fugir do perigo ao invés de lutar e correr o risco de se ferir. Todo dia, toda semana, Zenitsu tentava fugir, e todas as vezes seu avô o impedia. Ele sempre dava o mesmo sermão. Ele dizia, enquanto batia na cabeça de Zenitsu, que para forjar uma katana era preciso martelar a lâmina em altas temperaturas para remover as impurezas. Essa frase revela uma verdade bem mais profunda, que só poucos conseguem ver. Zenitsu não era um covarde que tinha medo. E sabe o porquê? Ele era humano e falho como todos nós. Por isso entenda que não é errado fugir ou correr. Se algo te ameaça, é porque pode fazer mal de algum jeito, mentalmente ou fisicamente. Não culpe o medo por fazer o trabalho dele. Culpe a si mesmo por não entender que ele faz parte da vida. Sem medo, nunca saberíamos o que realmente importa pra gente. Agora, você se lembra do que eu disse que é preciso para forjar uma katana? Ter com força na lâmina para retirar as impurezas em altas temperaturas. O avô de Zenitsu não fazia aquilo para remover os medos de Zenitsu, mas sim para forjar uma coragem do mesmo tamanho que o medo. Só que mais 2 perguntas surgem no ar. O que é essa tal de coragem? E o que era expulso toda vez que Zenitsu era martelado? Coragem é algo que todos pensam que existe separado do medo, um completo engano, e querem saber o porquê? Então fique comigo até o final do vídeo que você vai descobrir. Após muito tempo de esforço, Zenitsu completou o treinamento, mas só conseguia dominar uma única forma da respiração. Zenitsu foi ridicularizado por só ter conseguido uma única forma. Mesmo assim, ele conseguiu passar pelo exame de caçadores de alguma forma. O garoto medroso e fujão ainda estava vivo. Ele não sabe como, mas a verdade é que toda vez que um Oni aparecia e ele ficava com medo, desmaiava. Seu corpo aprendeu a responder ao medo de uma única forma, com uma versão sua que literalmente exalava coragem. O Zenitsu medroso era transformado em um Zenitsu corajoso. Em um piscar de olhos, ele aprendeu a ser corajoso inconscientemente. Seu corpo respondia. Mas o que é essa tal coragem? Eu respondo, é o que todos os medrosos mais têm e não sabem. E quer saber o motivo para isso?
olhos fechados. Toda pessoa medrosa fecha os olhos porque sente medo e nunca age. Muitos acham que a coragem é a ausência do medo, mas pra mim isso é só uma piada muito engraçada, igual dizer que água é molhada. Hilário, né? Se a coragem é algo que todo medroso tem, com certeza não é a ausência que cria ela. Então, o que é ela? A coragem é a resposta de quem cansou de fugir. É a pessoa que sabe que se machucar é inevitável. Então, por que não lutar por mim mesmo? Quando Zenitsu fecha os olhos, ele aceita que o medo existe e que faz parte da sua vida. Então, ele entrega a única resposta à altura do medo, a sua coragem. Essa tal coragem não é um sentimento ou uma força de vontade. Ela é a prática que martelava na cabeça dele todo dia que tentava fugir. O seu avô. A coragem não é um sentimento, é a decisão de seguir em frente com medo, sabendo do perigo, mas disposto a enfrentar ele por mais que se machuque. Agora, a escolha é sua. Epiteto diria que, primeiro, diga a si mesmo o que deve ser feito. Depois, faça o que precisa ser feito. E ter essa coragem de tomar uma decisão enche até mesmo o homem mais covarde do mundo com coragem, mesmo com a morte na sua frente. Mas agora você deve estar se perguntando, como praticar coragem? Como tomar essa decisão? E se isso é possível? Mas antes, vamos responder outra pergunta, uma mais antiga neste vídeo. E o que era expulso de Zenitsu toda vez que ele era martelado? Mas a questão aqui não é essa, e sim o que você deveria expulsar da sua vida. Quando o avô de Zenitsu o martelava, ele não estava batendo no medo, ele estava batendo no que cresce em volta do medo. Porque medo puro não é problema, medo puro protege, medo puro te mantém vivo. O que destrói você não é o medo, são as impurezas que se agarram nele. As 3 impurezas. Primeira impureza, a impureza da ilusão. O medo cria imagens que não existem. E quando você pensa, eu vou falhar, vão rir de mim, vai dar tudo errado. Essas imagens não são perigos reais, são invenções da sua mente tentando te manter preso. O medo pode te proteger e impedir de você cair e se machucar, mas ele também impede que você voe. O cérebro cria monstros muito maiores do que a realidade. Zenitsu sofria mais com o que imaginava do que convivia. Sêneca já te avisou, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando o medo te controla, você não enfrenta o perigo, você enfrenta uma fantasia. A fantasia que faz você pensar por uma eternidade e da qual o resultado é sempre o mesmo, desistência imediata. O seu avô precisava martelar isso dele, expulsar a ilusão, porque a coragem não nasce num coração cheio de mentiras ou fantasias, nasce da realidade firme, sólida e real. A segunda impureza, a impureza da vergonha. A segunda impureza é a mais cruel. Não é o medo do mundo, é medo de você mesmo. É aquela voz que diz, eu não sou bom bastante, eu sou fraco, eu sou um fracasso. E você conhece ela muito bem, todo dia você escuta ela, você acha que ela tá te protegendo, mas essa não é a verdade. Você quer muito acreditar que esse é você falando, mas é a vergonha. Zenitsu não tinha medo dos demônios, ele tinha medo de ser ele mesmo. Vergonha paralisa, mais rápido do que qualquer monstro. Ela faz você acreditar que é indigno, fora do seu lugar, incapaz de se levantar. Por isso o avô dele martelava sua cabeça, para quebrar essa voz. Se Zenitsu não escutasse essa voz, ele poderia finalmente aprender a se enxergar, e para mostrar isso, seu avô acreditava nele, até que ele aprendesse a acreditar nele também. Vergonha de si mesmo é impureza. A terceira impureza, a impureza do apego. A terceira impureza é a mais invisível, é o apego ao conforto, o apego ao eu quero fugir, eu quero que acabe, eu quero me esconder. Todo medroso se apega a um refúgio. Zenitsu se apegava ao desejo de desaparecer, de sair correndo para um canto seguro e desabafar em lágrimas. Mas apego é uma prisão. Você só cresce quando rompe essa parede interna. Por isso seu avô empurrava sempre adiante, para ensinar que fugir só adiava o inevitável. Uma hora ou outra, o inevitável vai te alcançar, esteja preparado ou não. O apego é uma impureza do medo, porque mantém você pequeno, imóvel, congelado. Agora entenda isso, o seu avô nunca quis destruir o medo, ele queria destruir a fantasia, a vergonha, o apego. Quando tudo isso é expulso, o medo fica puro, e medo puro vira energia, vira atenção total, vira instinto afiado, vira coragem viva. Zenitsu não lutava apesar do medo, ele lutava através dele, porque quando você devora suas impurezas, o medo vira seu maior aliado.
Se o medo não é seu inimigo e a coragem não nasce da ausência do medo, então só existe uma verdade. Você precisa agir mesmo com medo. Zenitsu nunca derrotou o medo. Nem o único dia da vida dele ele foi sem tremores, dúvidas ou pânico, mas ainda assim ele sempre agiu junto com ele, e foi exatamente isso que tornou ele alguém admirável. Toda vez que Zenitsu tremia, fugia ou entrava em desespero, o destino colocava algo na frente dele que o obrigava a lutar, não porque ele queria, mas porque ele precisava crescer. E, ironicamente, foi assim que sua coragem floresceu. Ele enfrentou perigo, vergonha, ilusão e apego, e a cada batalha, mesmo exausto e apavorado, ele saía com um pouco mais de coragem do que antes. Quando você encara de frente aquilo que teme, você percebe que o monstro nunca foi tão gigante quanto parecia dentro da sua cabeça. Zenitsu não venceu o medo, ele venceu a fantasia que o medo criava. E agora, a pergunta volta pra você. Se você não encara nem os seus pequenos medos, como espera se tornar alguém grande? Se você foge das sombras mínimas, como pretende caminhar em direção à sua própria luz? No coração que treme, nasce a força escondida. No passo incerto, mora a estrada mais precisa. A coragem não é fogo, é faísca, não é grito, é sussurro, não é ausência de medo, é seguir mesmo inseguro. O medo te chama para trás, mas o destino te chama para frente. E quando você entende isso, o mundo deixa de ser ameaça e vira convite, porque o herói não é quem teme, o herói é que teme e ainda assim avança. E antes de encerrar, eu quero agradecer de verdade a todos vocês que assistiram até aqui. Vocês que acompanham, comentam, deixam like, compartilham ou simplesmente tiram alguns minutos do dia de vocês para ouvir esse tipo de reflexão. Vocês fazem esse projeto existir. Obrigado por estarem comigo nessa jornada e que vocês encontrem todos os dias um motivo para dar mais um passo à frente, mesmo que seja com medo. E nós nos vemos no próximo vídeo.